aniversário. Também pedimos as bênçãos de Deus e de Jesus para todos os espíritos aqui presentes que vão estudar conosco as diversas atividades da casa. Temos a palestra do mês, muitos espíritos para lá são levados para assistir, e também tem aqueles que ficam conosco, estudam conosco. Que todos se sintam bem-vindos, abraçados, e todos nós. E também pedimos que o Jesus, em especial, proteção e amparo para os evangelizadores e evangelizadoras que trabalham com as crianças, que possam as crianças terem um momento de paz e de aprendizado lúdico sobre conceitos importantes para a doutrina. Deixamos a nossa prece entregue ao espiritual, abrindo assim a nossa reunião de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Você pôs lá para gravar? Pois, está bem chegando, Fábio. Gente, rapidinho, é porque o Google não deixa compartilhar o resultado. Tá? Então, eu preferi trazer o nosso para mostrar, porque nada como. Deixa eu virar aqui. A gente mandou 30 questionários. No total, tivemos 18 respostas, então um número bem interessante. Uma mala direta para os 55% de conhecimento. Dá para vocês verem daí, gente? Não vou projetar, tá? Não. Acho que é melhor você falar direto aqui. Posso falar, é que é legal mostrar os gráficos. Mas vamos lá. A primeira pergunta que foi se fosse satisfeito. Nós tivemos quase 71% dando sim, como gostando bastante, 25,3%, 4 pessoas dizendo que foi no nível 4, quase satisfeito totalmente, e uma pessoa falou que não. A gente está procurando quem é para poder dar uma bronca nela, porque todo mundo foi 4 assim, não estou brincando, a gente não sabe aqui. Mas assim, o aproveitamento foi interessante, ou seja, 70% ou 93% acharam que está entre bom e ótimo. Foi um resultado interessante. Bom dia. Aí, 17 respostas que a gente perguntou se foi relevante e útil para o seu dia a dia, porque a gente tem que transformar a doutrina em algo que seja prático, vamos usar os recursos. Aí nós tivemos muito útil, 94%, e uma só que colocou como indiferente. A pessoa talvez não tenha agregado, porque ela já tivesse conhecimento em cima disso, mas de todo jeito foi uma avaliação que eu achei interessante. Né? E respostas os pontos mais importantes, nós damos 10 respostas. Conhecimento trazido, a oportunidade de diálogo com os palestrantes, explanação da média, da moça lá, a abordagem dos temas, complementares, enfim, outros falando que foi ótimo, o esclarecimento muito bom, enfim. Né? E a última colocação interessante é a parte psicológica em relação à despedida do ente querido, quem vai e quem fica, provavelmente vai ser o próximo tema, o tema do próximo evento aqui. Satisfeitos com a divulgação, não nem todo mundo ficou. Realmente a gente fez, foi muito rápido a coisa, aconteceu aqui em 2 semanas, né? Então, okay. Mas alguns consideraram interessantes. A recepção da equipe foi bem avaliada. Tempo de exposição também, assim como as perguntas. A estrutura, a gente teve alguns termos lá da parte de TI, mas para a próxima a gente vai estar resolvendo isso. E a pausa para o café,
A maioria colocou como 4 e 5 pelo tempo que a gente tem. Também foi uma palestra interessante. Quanto ao dia da semana, 94% colocaram sábado e 1% só domingo. Então, vai se manter no sábado. Bruna, desculpa, mas tem sido o pessoal mais, né? Enfim. E algum comentário adicional, obviamente, foram levantados os problemas que a gente teve com a parte de apresentação, tanto na internet, que não ficou legal, quanto aqui. Né? E comentários, acho que o mais importante foi assim, a divulgação deve ocorrer pelo menos 30 dias de antecedência. Isso realmente foi meio NHS, né? Na hora sai, né? Não, então, mas isso serve para todo mundo. Saiu. Mas vamos tentar fazer a próxima com um prazo mais estendido. É que a gente estava comentando outro dia. Se a Helena não pudesse, não ia ter grande. Né? Muito simples. A gente não teria se ela não tivesse disponibilidade. Então, esse vai falar da morte, vamos já começar a planejar, né? E temas que o pessoal gostaria de ser tratado. O alcoolismo, independência química, espiritualidade, mas eu acho que aquilo que foi tocado naquele outro evento sobre drogas, mas falar sobre a fase de transição, uma pessoa colocou ansiedade só. É um tema importante, a gente sabe, né? Dependência emocional, acolhimento de diferentes, morte, surgiu também, insônia, interessante, né? É um tema que essa pessoa deve ter alguma necessidade importante nesse sentido. E reforma íntima, aí pode ler o livro da Evans, né? Que ajuda a forma de ser mais estigmatismo. E dentro da dor, alguém colocou que seria interessante uma abordagem mais direcionada para o aspecto espiritual. Acho que foi colocado lá, mas talvez não vai fazer mais nada. Então, resumindo, gente, foi bem avaliado, apesar dos contratempos, né? E isso faz com que a gente mais ainda se motive mais para próximos eventos, e sempre contando com o auxílio de vocês. Muito importante isso. O grupo aqui, tá bom? Só isso aí, gente. Deu para ver que a coisa funciona. Ok? Obrigado. Viu? Faz sentido, né? Deixa eu só desligar o aqui já vou usar a vaga. Quase derrubei? Pode tirar ela daí. Tira daí. Escondida aí. Quase que ela vai, né? Muito bem. Deixa eu desligar o meu Wi-Fi aqui, que eu estava compartilhando a ligação do Muito bem. Pronto. Não, esse aqui, ó. É esse aqui. Não, esse não, esse é de... O computador, às vezes eu ponho óculos, às vezes não, problema sério. Depois dos 30, gente, a coisa foi complicada. Eu não sei onde que nós paramos. Gente, eu marquei, nós vamos começar agora a escolha de provas, é isso? Cadê o... Obrigado. 259, tá, é isso aí. É que eu não vi. 259. Semana passada a gente começou a ler sobre escolha de provas. Okay. Importantíssimo isso, né? E nós fizemos a primeira questão, em 2 perguntas, e vamos para a próxima agora. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, todo mundo achou já? Segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Aí vem a resposta. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes, escolheste o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e, frequentemente, dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamento se expunha
mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultados de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Continua? É uma resposta longa. É longa, não sei se quer comentar no meio, porque talvez seja Então interessante. tá bom. Então vamos dar uma paradinha e começar assim. Veja, existe quando a gente vai reencarnar e escolhemos determinado gênero de provas. Então, por exemplo, eu tenho dificuldade com o alcoolismo. Ao longo de várias encarnações, eu invariavelmente me torno alcoólatra, com todas as consequências deste problema, né? Desarranjo familiar, a morte mais dolorida, todo um monte de consequências para o meu espírito e para todos aqueles que estão ao meu redor. Muito bem. Então, eu, no plano espiritual, me preparo, faço todo um conjunto de aprendizados para tentar vencer esta minha tendência, né, a esta viciação. Muito bem. Aí eu escolho, de novo, ter que enfrentar isso. E é isso e só isso. Vamos dizer que eu consigo vencer naquela vida. Certo? Muito bem. Vai aparecer na minha vida as circunstâncias que podem me levar ao alcoolismo. De novo, eu vou enfrentar novamente esta minha tendência, né? E eu tenho que me esforçar para não permitir que esta tendência me domine e me leve novamente ao alcoolismo e a todas as consequências disso. Então, esse é o meu gênero de prova. Aí, eu tenho qualidades, tenho defeitos, tenho o meu progresso intelectual, o meu progresso moral realizado dentro de determinadas consequências, coisas, e aí eu venho, por exemplo, eu venho com essa facilidade de estudar matemática, de estudar engenharia, gosto de resolver problemas de engenharia e tal, então eu vou ser um engenheiro. Então, posso ser um engenheiro? Posso não ser um engenheiro, posso ser um cara que constrói um monte de coisa, que tem ideias, tal, mas não me formo em engenharia. Mas eu tenho essas qualidades. Então, eu vou, na minha vida, vão aparecendo oportunidades da minha vida ser desenvolvida, mas o gênero principal vai aparecer em determinados momentos, seja eu renascendo num lar em que o alcoolismo predomina, e é muito interessante a gente entender que mesmo quando nós temos uma ou outra pessoa na família que tem um problema com o alcoolismo, geralmente esses espíritos são espíritos afins, porque tem aqueles que vão sempre tentar ajudar para não deixar acontecer, e tem aqueles que são. Então, o ambiente, o grupo é mais ou menos o mesmo. Então, aquilo vai estar lá. Então, por exemplo, pai desde criança, né, permite que a criança tome uma bebida alcoólica. Fala assim, tome em casa, não pode tomar na rua. Não, eu era na rua. Vem aqui em casa, se você quiser tomar uma cerveja, toma aqui em casa.
Certo? Muito bem. Então, está ali colocada a situação. Eu vou ter acesso à bebida. E eu vou ter que resistir. Então, mesmo tendo, desde criança, tido esta, vamos dizer assim, essa exposição à bebida alcoólica, eu posso, não gostei, não quero saber, eu não. Certo? Eu tenho colocado lá no meu perispírito uma aversão ao álcool. Isso aqui eu não quero e tal. Muito bem. Posso vencer ou posso não vencer. Posso vencer nessa vida até entrar no alcoolismo, mas sair dele. Aí eu estou vencendo. Fazendo aquele trabalho, por exemplo, magnífico que tem no AA, por exemplo. Ou no NA, com outros tipos de drogas. Né? Então, o gênero de prova está lá. Mas se eu fui no dia 5 de janeiro tomar lá uma bebida e eu caí, fiquei mal, estava programado? Não estava programado. Não existe este determinismo. O determinismo, de uma certa maneira, só existe no gênero de prova que nós escolhemos, mas não no dia a dia. Imagina, eu dou um tropeção aqui na mesa, o meu dedão se esborracha, estava marcado para eu ter aquilo? Ah, não, porque depois daquilo você ficou em casa sentado lá e começou a beber. Foi aquilo que levou você para. Não. Não foi o meu negócio ali que eu botei o dedão lá, xinguei, falei um monte de coisa e tal. Isso não está no nosso dia a dia. A gente pode evitar um monte de problemas. A gente não pode reencarnar e tudo marcadinho para a gente, né? Quando que vai ser o dia que ele vai ser exposto a... Realmente ele não vai conseguir resistir. Não existe isso. Não é possível a gente pensar desta maneira. É como determinado. Determinado. Só falta as cordinhas, né? Não. Não existiria Aí não teria livre-arbítrio. Então, Como é que eu vou? Como é que eu vou resistir à tentação? Não é? como é que você pode É o minimizar? livre-arbítrio, eu decido. Você pode minimizar as provas, dependendo da sua atitude, como você encara. Tudo isso senão, realmente, Deus seria injusto, né? Mesmo que eu quisesse melhorar, ele não ia deixar. Tá lá, você tem que dar o tropicão lá no dia lá. Nada a ver. Então, tudo depende da gente. Isso que é importante na doutrina, a meu ver, é que você não transfere responsabilidade dos seus atos para ninguém. Você é responsável por aquilo. Portanto, você pode decidir. Se eu livre-arbítrio... Muito menos para Deus, né? Não, eu chutei a pé da cadeira da mesa aí porque Deus quis. Ou obsessor. Esqueceu do obsessor. Você joga sempre nas costas do Eu falei semana passada, você compra um carro e não consegue pagar, a culpa é do obsessor. Ou de suas vidas passadas. Não, nada a ver, sempre foi esse troço errado. Mas enfim, vamos lá. Continuando. O espírito sabe que escolhendo tal caminho terá que suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. É muita variável. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caires. E não sabe em qual deles cairás. Pode ser também que não caia se fores bastante prudente. Se, passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creia que estava escrito, como vulgarmente se diz. Topado aí na mesa. Assim. Pois é. Que o livro Os Artigos ele explica muito isso, né? Ele fala exatamente daqueles espíritos que vieram à Terra com
uma determinada missão, né, com determinado propósito, não tem uma missão, que acabaram falhando nesse propósito porque não conseguiram, né, ter foco, né, naquilo que foi proposto. Isso daí, né? Exatamente. Pois é, esse é o ponto. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? É bem importante, bem interessante a gente ter claro, né, que, embora Deus esteja no comando, quando a gente pensa em Deus, né, não vamos pensar num cara que fala, agora ele vai fazer isso. Agora que ele vai, como eu vejo todo mundo ao mesmo tempo, esse aqui vai fazer isso, mas ele vai, quer ver? Ele vai cruzar a perna. Vai cruzar a perna, vai fazer isso. Não, não é assim. Não é assim. Deus criou leis imutáveis. Parte espiritual, parte material, é preciso a união das duas para que o espírito progrida. Né? Então, é isso. A parte material vai progredir ao longo do tempo. Né? Então, no início dos tempos lá, a gente vivia peludo, era tudo peludo, né? Peludo, umas coisas feias. Hoje já não é mais assim. Temos poucos pelos comparados, né? Houve a evolução do espírito e houve a evolução também da parte material que abriga esse espírito, porque é necessário ver isso daí. Mas Deus fica falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. A gente usa essa expressão muito, né? Se Deus quiser. Você vem amanhã? Se Deus quiser. É só uma expressão que é para ser usada, certo? Mas e se Deus não quiser, você não vem, né? Não, pode ser que eu não venha porque eu não quero, não é que Deus não quer. Não é? Dá para ver como que a gente tem que relativizar todas as coisas? Deus é a nossa imagem e semelhança, né? Deus a nossa imagem. Tem barba branca, tá jogando um raiozinho lá, sentado numa nuvem, os anjos no tédio eterno tocando arpinha. Mulher não é Deus, mulher não é Deus, então está segregado. Complicado, né? Mas enfim. Tudo é muito mais simples do que parece, né, João? É um absurdo, né? Mas tudo bem. Nós já pensamos assim, infelizmente. Mas já não pensamos. Muito bem. Essa pergunta é interessante. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? A resposta: é necessário que ele seja colocado no meio e possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instinto de roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Falou do alcoolismo, encaixa aí. Isso. Não precisa ficar procurando onde vocês estão agora, por que vocês estão lá, porque não é assim também, né? Vamos... Porque podemos ser aqueles que gostamos de roubar, né? Podemos também ser aqueles que gostamos de beber, né? Mas não ficar apontando nos paredes. Não adianta. Bom, continuando na mesma pergunta. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a Terra, está dentro da mesma, tá? O espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas. Se não tiver, ele não passaria pelas provas. E a resposta deles: precisa ele se lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazer que em breve o mesmo ocorra sobre a Terra. Isso. Fazer... É muito importante isso, né? Vai lamentar que não tem mais nenhum ladrão na Terra. Que azar. Beleza! Que ótimo! Não é? Não tem mais ladrão. Não tem mais corrupto. Não tem mais nada. Olha aí que coisa boa. Nós progredimos. Então como é que um espírito que tenha esse tipo de coisa vai precisar passar por essas provas? Não vai estar no mundo que não tem essas coisas. Ele vai no mundo em que ainda tenha aqueles que roubam, que são corruptos, que fazem o mal. A cada um
dentro da sua faixa. Se nós estamos num mundo como esse, em que a gente vê o mal acontecendo o tempo inteiro, é porque nós temos que aprender com isso e nos melhorarmos. É isso que ele fala lá no final. Fazei com que o seu mundo seja tão melhor que não tenha mais essas coisas. Muito importante, muito razoável. Certo, uma frase ótima. Né? Fazer que em breve o mesmo pó sobre a terra. Então, a responsabilidade para a gente. Então, falou, ó, faz aí que não vai ter. Exatamente, faça a sua parte. Né? Eu acho que é legal o começo. Precisa se lamentar. Não, nossa, primeira, precisa se lamentar isso. Quer dizer, pô, se já está legal o planeta, você já está reclamando, mas enfim. Está claro também, gente, a ideia. Né? Bom, a próxima. O espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Resposta 10. Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que, desde o começo, tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza, e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Dúvidas? É bem explicativo. Então, muito claramente, não é? Tranquilo? Olha, eu vou precisar passar por todas as provas para chegar. Não. No nosso mundo, existe todos esses males que a gente vê, né? Tem gente que mata, que não tem problema nenhum em matar o outro, tem gente que faz o amor, faz o bem o tempo inteiro. Então, depende da nossa escala espírita dentro do nosso planeta. E aí, o que acontece? Existem as situações. E como que nós vamos reagir às situações? Bom, se eu sou uma pessoa egoísta, eu estou pouco me importando com o outro, estou olhando só para mim. E ainda vou querer tomar o do outro. Aí ele tem, eu não tenho. Eu sou mais forte, eu vou lá e vou tomar. Pronto, acabou. Agora, eu posso ser egoísta lutando contra o egoísmo meu. Ou aparece uma determinada oportunidade que eu posso escolher. Eu fico comigo. Não, eu deixo para o outro. Consegui vencer uma parte. Deixei um pouquinho de ser egoísta, um pouquinho menos. E assim por diante. E isso vai ser na escala. E aí vão ter todas as possibilidades de aprendizado. E ele fala assim, existem espíritos que passam pelas provas muito tranquilamente, sem ir para o lado mal. Aí, obviamente, se o espírito já está mais evoluído e consegue sempre perceber que nas suas ações em relação aos outros sempre traz mais vantagens para ele fazer uma coisa que é, por exemplo, fazer o bem para uma pessoa, ele vai sempre fazer a escolha para o positivo, para o bom, para o bem dele e do outro. Porque ao fazer o bem, eu recolho o bem de volta. Certo? Então eu não vou escolher fazer o mal. E
aí, é lógico que o meu progresso é mais alto, é mais rápido do que aquele que começa a passar por todas as coisas, todos os caminhos difíceis. E a gente lembra sempre assim, atualmente nós vivemos num mundo de expiação e provas. E vamos conviver com aquelas pessoas que são muito más e aquelas pessoas que são muito boas. Essa é a nossa situação. Da importância da gente... desculpa. Não, só falar, depende da escolha que a gente faz do nosso modelo. Não, eu ia fazer uma pergunta. A gente também tem provas direcionadas a uma determinada sociedade. Pensando, por exemplo, né, nos países. Né? Você olha, por exemplo, para o Oriente Médio. Porque, assim, a gente também tem uma escolha de bem ou mal, que é uma conduta aceita dentro da nossa sociedade. Né? Então, tem coisas, por exemplo, que a gente fala assim, mas é cultural. Se eu estou conversando com uma mulher sobre o trabalho escravo na China, mas é cultural, a gente não tem como mudar isso. Né? Tudo bem, é cultural, mas né, você está vendo uma criança sofrendo, uma criança trabalhando exaustivamente, sem ganhar nada, né? Como que você, como ser humano, não se incomoda com isso? Por mais que seja cultural, você vai para o Oriente Médio, você vê uma mulher que é apedrejada na rua, né? Como que você lida com isso? E aí, você falando agora, eu estava refletindo, muito provavelmente, a gente também tem provas que são colocadas para aquela sociedade, né? Então, aqueles espíritos aí que, né, viveram anos e anos aí, né, em desenvolvimento, e tem as suas provas ali, né? E se desenvolvem de maneira diferente. Continuam sendo individualidades agindo na mesma direção, né? Então depende de cada um deles mudar, mas na sociedade inteira mudar. E aí você tem os marcos, né? Os marcos ali da sociedade, que tem como a Malala, né? Sim. Trouxe ali, né? Uma outra visão E aí você tem, né? O Mahatma Gandhi, por exemplo, que chegou na Índia, né? Não vamos entrar numa luta armada, vamos numa luta de paz, né? Então, é um assunto interessante. Então, ó, quando eu ela, você tem que dar uma paradinha para pensar como era todos esses milênios, sempre tendo aqueles que mandam e aqueles que tudo tem o seu retorno. Você é responsabilizado pelos seus atos. A sociedade como um todo, ela se responsabiliza pelos seus atos. Então, você vê a sociedade. Pega o Japão, por exemplo. No Japão, que todos nós achamos, nossa, que país legal, papapá, tem situações absurdas. A questão do horário de trabalho, né, eles trabalham muito mais do que no mundo ocidental. Os europeus, por exemplo, que buscam aquela semana de 4 dias, de 5 dias, e passeiam sempre, fazem isso, fazem aquilo, certo? Eles se estruturaram de outra maneira, convivem com um custo muito mais alto de vida. Nesses outros países, ainda em desenvolvimento, né? Hoje a China já não é mais um país em desenvolvimento, é um país não somente desenvolvido, mas está dominando o mundo, certo? As relações trabalhistas na China, quando eles tentam colocar em outros países o mesmo ritmo e outras coisas mais, as leis dos países não permitem. Aconteceu com a BYD, não é? A empresa chinesa de fábrica. Aí eu falei assim, não, foi a empresa terceirizada nossa, que é terceirizada por nós, que colocou as condições
para os trabalhadores? Coisa nenhuma, certo? O contrato leonino que ela fez com essa empresa terceirizada e tentou imitar as coisas, não deu certo. Ela vai ter que começar. E aí, aos poucos, este aprendizado, também na cultura com os outros, começa a mudar naqueles países. Certo? Vamos pegar no Oriente Médio. O que predomina no Oriente Médio? Conversa com a população de modo geral. Você atirou e matou o meu irmão. Agora eu vou matar o seu irmão. E mata. E pronto. E é super aceito, né? E é natural, a vingança natural. A mulher, muito bem, mas o espírito, ele vai reencarnar também como mulher. E vai sofrer as consequências daquilo que ele definiu quando ele era homem, impondo para as mulheres. O aprendizado vai chegar para todos. Enquanto não prevalecer, né? E olha que foi um avanço, hein? Quando apareceu a lei de Talião, né? A pena de Talião, foi uma melhora na humanidade. Você matou, agora você vai morrer. Antigamente, você matou, toda a sua família morria. E era aceito que todo mundo da sua família fosse morto. Aí veio a pena de Talião. Você fez, agora você vai sofrer. Tá? Aos poucos veio um olho por olho, dente por dente. Você furou meu olho, agora eu vou furar o teu. E foi uma melhora, porque já não matou. Você entende? Você tirou meu dente, eu tiro o seu. Muito ridículo. Mas é verdade. Mas as sociedades foram, aos poucos, vendo que... Aí vem Jesus e fala o quê? Não resistais ao mal. Faça o bem. Perdoe quantas vezes forem necessárias. Se ele quiser levar esse copinho, leva o copo, leva a garrafa também junto. É? Enquanto a humanidade não for no caminho dos ensinamentos de Jesus, as sociedades vão ser desse jeito. Você pega os europeus tão iluminados, né, que impuseram o catolicismo ao longo, né, pelas cruzadas, impondo para um monte de gente um modo de vida. Depois, dentro dele, nasce o protestantismo, e eles começam a guerrear uns com os outros. Todos em nome de Deus. Todos em nome de Deus. E vão lá e explodem um monte de gente. Por quê? Porque é a forma de chamar a atenção do mundo que os católicos estão, ou sei lá quem, estão matando os protestantes. Aí os protestantes vão lá e matam um monte de gente que não tem nada que ver. Então, eu estou querendo mostrar que esse negócio, né? O cristianismo está aí há 2 anos, o cristianismo, como vamos colocar, o cristianismo a base, né, dos ensinamentos de Jesus. Mas ainda está. E você faz como homem alguma coisa, e depois você vai voltar como mulher. Vamos ver como é que você vai reagir àquilo que você mesmo fez. E aí você vai aprendendo. Desculpa, Não fala. nós falamos de ser cultural, relativo. Porque bem é bem, mal é mal. Então, isso é uma coisa, mas a gente... isso é um fato. Expor uma criança a uma situação dessa não é bem, é mal. Ok. Agora, você falou da constituição, o que o Eduardo falou também é importante. Hoje, a China, o pessoal não está morrendo de fome como morreu na época do Chiang Kai-shek, aquele que... o grande líder lá deles, Mao Tse-tung e tal. Porque se deixava morrer de fome, isso não é essa história, para poder ter comida para outra parte. É terrível. Ok. Hoje, a China, o chinês se submete
um processo de quase que uma ditadura de direito, vamos dizer assim, porque eles estão comendo. Eles conseguem se alimentar, a gente tem que olhar essa parte. Então, Né? mas aí, Cris, a gente dá só... Isso é Vai bom. entrar na discussão política. Não. Mas você olha para a China, você vê um certo avanço. Mas se você olha para aqueles países mais pobres, né? Taiwan, não. Taiwan não é nosso. Agora, mas tem uns países Tem, na região que a gente sabe que Sim. será, porque existe Sim. um trabalho escravo, existe uma relação de poder ali forte que as pessoas exploram. Exatamente. Mas o que você acha que acontece no Brasil? Né? Aqui, quando O que você você acha olha, que acontece no Nordeste? Não, com certeza. É uma situação absurda. Eu sei, só que, por exemplo, quando você fala assim, porque né, você vai comprar, né, tudo que vem do Oriente, daquela região, vem e é tudo de trabalho escravo. Aí a resposta você fala, mas é cultural, lá é normal. Não, mas não aqui é. a gente não aceita, porque a gente Não. pede fora, você vai fazer não puder. E lá não, aí é normal. Então, assim, não dá na minha Eles não têm responsabilidade. trabalho escravo lá. Não, porque o trabalho no escravo é naturalizado. Eles não têm trabalho escravo na China. Eles pagam muito pouco. É a sobrevivência. Mas não tem o trabalho escravo lá. Agora, nós não gostamos porque nós não aceitamos que você dê um salário de sobrevivência. Infelizmente, no Brasil, é o que acontece. É salário de sobrevivência. quase É até menos que isso. Então, agora, como um povo, certo? Nós precisamos pensar. Por exemplo, você quer um povo mais bélico, que era o romano da época antiga lá, do que o pessoal que adora a cultura americana? Eles são bélicos. Eles têm tal da uma segunda emenda, certo? E que você pode comprar arma e você pode usar a arma para se defender. Entrou perto de mim, eu te mato, acabou. Então, legal. Abai vamos negando. Que também é uma questão de Certo. sociedade, né? E como sociedade vai responder. Vai responder. Vai entrar num processo de evolução individual, cada indivíduo para aquela sociedade. Você pega a sociedade brasileira hoje, que apostou na escravidão de negros. Foi escravidão de negros. Tinha dos índios também. Só que os índios eram muito mais difíceis do que os negros. Mas eles mataram. Né? Agora, esta sociedade, como um todo, pelos mecanismos da reencarnação, vão ter que se haver com essa história. Que você vai ver, você olha em São Paulo, tem gente que fala contra os negros. Tem negro que fala, tem gente que fala assim, esses baianos, esses nordestinos que vêm para São Paulo, e mete a boca. Né? O negro se acha superior a tudo. Nós vamos ter que aprender a mudar. Então, por que acontece tudo aquilo lá naquela região do Oriente Médio? Porque eles não conseguem viver sem se matar. Os espíritos reencarnam sempre lá e sofrem. Eles vão... Espíritos antigos. Não tem a menor dúvida. Alguns devem escapar, vai para cá, vai lá 25 de março, convivem todos. Não, e todos convivem bem. As mesmas diferenças. Aquela diferença lá que no Brasil não tem. Até com o Talibã, capaz. Todo mundo convivendo. São espíritos, com certeza. Pois não resta dúvida, graças a Deus. Nós estamos totalmente. E a gente estava falando sobre essa questão e do prefeito, né?
porque investimento em política social é super caro. E, gente, mas as pessoas elegeram ele ele está cumprindo tudo que ele prometeu. Que era tirar as pessoas da rua. Ele está tirando para jogar nas comunidades. Ele não queria resolver um problema. Aí ele ia dar um aumento para os policiais. Ele deu 5%. É um aumento para os policiais. Aí ele tirou a câmera do policial. Então, assim, tudo que ele cumpriu, e a gente não, né? Mas aquelas pessoas foram lá e elegeram ele porque foi uma promessa. Então, é o que a sociedade está comentando naquele momento. Pegando de volta aquilo que ela plantou. O Eduardo falou sobre a Europa, realmente. Eu não lembro o país, eu não quero ser leviano. Mas há uns 6, 7 anos atrás, um dos países europeus, top, tornaram crime sexo com animais. 5, 6, 10 anos atrás. Não era até então. Quer dizer, você olha e fala, pô, peraí. Passou algo na cabeça de alguém que isso fosse possível aqui. Lá era comum nesse país. Europa. Você pega a Alemanha, que aconteceu com ela. Vou até voltar lá para o não foi uma histeria coletiva aquilo. Aquilo foi aceito como uma verdade. E se mobilizou um povo esclarecido para fazer o que fez, causar a morte de 80 milhões de pessoas. Então, é tudo parte da nossa. Então, a gente começa a pensar, né? A gente está tendo hoje a oportunidade de conhecer um pouco mais através do Espírito. O que nós vamos fazer? Amanhã nós vamos estar em outro lugar. O que nós vamos fazer nesse lugar? Exatamente. Posso envolver Wikimédia, posso e vou levar para lá. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade. É a instrução para a gente crescer, a gente evitar ter que passar por todas aquelas provas que eu entendi, então não preciso passar por aqui. Eu tenho outros meios de aprender. Mas eu vou ter experiência que eu vou atravessar. Dependendo de como eu me importar, eu vou ter as consequências depois. Né? Vou ter colher isso. E a praça que estava ali, fazer que seja melhor. Gente, assim, como é até uma instrução, um aprendizado. Agora, nós, é para isso que nós estamos aqui, conversando nesse momento. Então, é para cuidar a imagem do nós. E a gente pode levar isso, depois de desencarnados, para outros lugares. Essa é a ideia, né? O sal da terra. O que a gente vai fazer? O sal é um pouquinho que vai na comida. Não precisa de muito, mas precisa ter na proporção certa. A gente quer ser o sal da terra ou não? A gente tem que aprender. Fazer essa reforma. Sim. Para usar depois na prática. Tanto nessa encarnação como em outras. Né? Aqui, não estou falando na prática aqui e depois levar para outras. Né? Lembrar de falar, não, já consegui superar isso aqui. Será que lá no Oriente Médio eu vou conseguir fazer alguma, não sei, né? Também já é exagerar, né? Mas já vou conseguir fazer alguma coisa melhor? Não, de repente, por que não? A gente não tem que ser na próxima, mas a gente pode ser alguém que tem que pensar. Auxilia uma pessoa do lado. Muito bem. Vamos continuar? Está todo mundo bem tranquilo? Agora, essas conversas são importantes para a gente ver, nos situarmos onde estamos. Né? Não julgar, mas observar o mal, senão não teria nem como discernir o que é bem e mal. Por isso que a gente comenta as coisas, que posição já chegamos. Então, o Espírito também fala, eu não posso falar. Não, você já chegou num ponto. Se você não sabe onde você chegou, o que você está fazendo aqui? Né? Então, você tem que se comparar. E daí para frente tem que melhorar mais. Né? Mas enfim, falando muito. Bom, 262 agora. Isso aqui é muito legal. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante, sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por sua escolha? Comecei. A resposta é essa. Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como o fazes para uma criança desde o berço. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa, pouco a pouco, livre para escolher. É então que, frequentemente, se extravia tomando o mau caminho,
se não cuida, se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que podemos chamar a queda do homem. Muito bem. Olha que interessante, né? Vamos imaginar, efetivamente, que, como o Espiritismo é uma doutrina, assim, ele é criacionista, no sentido de fomos criados, tá? Então, a base ali é criado simples e ignorante. Mas dá para perceber que, desde que foi criado o princípio espiritual, não foi um espírito criado assim, do jeitinho que nós somos, né? É um espírito, foi criado um princípio espiritual que ao se ligar com os elementos materiais, vai tendo experiências, vai aumentando tal, e chegamos na fase hominal. Mas nós fomos animais irracionais. Qual que é a primeira coisa que é a lei principal deles? É a lei da sobrevivência. Eu tenho que matar para comer. Ou eu vou comer algumas coisas, mas eu tenho que procriar. Eu tenho que procriar. Então, se tiver um outro querendo, eu vou matar o outro para poder eu procriar. Então, o outro. Então, existe toda essa dinâmica, né, no mundo animal que vai levando. Aí a gente chega no mundo hominal. Então, o homem, que começa a ter a consciência dos seus atos. No início, ele não tem muito mais do que a de um animal. Então, ele é egoísta, né? Ele vai querer sobreviver de todas as formas, vai ter uma vida natural. Mas né? é incrível observar o mundo animal. Tem uma hierarquia entre os bichos. Pois então, Ele come primeiro, depois vai outro, e sobra um pouquinho do outro. É muito interessante. pois então, o que a gente vê é essa estrutura, certo? Que está, né? Foi assim que foi desenvolvida cada sociedade entre os animais, né? Muito bem. Aí ele fala assim, no início Deus supre. Olha, como que Deus vai suprir as minhas necessidades? Não, na verdade, Deus trabalha com espíritos, né, que vão estar atuando junto com a gente e tal. A gente não diz que tem um anjo de guarda, está colocado ali, né? Esse anjo de guarda não fica fazendo as escolhas por nós, mas ele nos aconselha tudo. Lá era muito mais lá no início dos tempos. Pega uma criança, você fala para ela, ó, não pode subir ali, porque você vai cair. Não pode subir ali, que você vai cair. Aí ela vai indo, vai se desenvolvendo. No começo ela tenta, tal, mas não deu certo. Você está ali atento, não está deixando, está mostrando que não pode. Assim que ela puder, é a vontade dela, ela sobe e, pimba, cai e se machuca. Falei! Não é? A gente não faz assim? Tal, e chora. Ela não vai subir de novo. Não imediatamente. Não imediatamente. Ela vai arrumar um jeito de subir sem cair. Certo? É assim que vai aprendendo. Aí vem um aspecto que ele coloca ali, que é a queda do homem. Conforme o espírito vai se firmando, né, na sociedade humana, certo? Ele vai buscando a sua colocação e fazendo, infelizmente, as escolhas que o levam a cair, a queda do homem, certo? Ele faz más escolhas. O que seriam as más escolhas? Aquilo que privilegia a si mesmo.
A hora que eu escolho, eu como, tem pouca comida. A sociedade, como você falou, dos animais, né? Eu sou o mais forte. Eu como primeiro. Né? Fui eu que cacei. Eu como primeiro. Mas o seu filho vai morrer de fome. Azar dele. Eu sou o cara forte aqui. Né? Eu fiz escolha ruim. Eu podia falar assim, muito bem, agora vamos repartir. Né? Conforme vai aumentando o crescimento, você veja nas sociedades indígenas. Né? Recentemente passou aí num dos grupos uma fala do Cortella, né? E ele estava contando que eles levaram 2 índios legais num mercado, né? E eles viram aquele mundaréu de comida, aquela coisa tal, e tinha comida para cá, comida para lá e tal. Aí ele viu um dos índios, né? Viu uma criança sentada no chão e comendo os restos das coisas que estavam caindo das coisas que ninguém mais ia usar mais. Eu falei assim, o que é isso? Aí ele falou assim, não, ele está comendo aquilo porque ele não tem dinheiro para comprar coisa boa. Eu falei, mas como é que ele não tem dinheiro para comprar coisa boa? E os pais? Certo? Aí eles falaram assim, bom, é que os pais também não têm muito dinheiro. Então, aí você, mas você tem que ter dinheiro para poder comer? A nossa sociedade é essa. Certo? Ele falou assim, mas como é que pode uma criança comer comida estragada? Como que vocês permitem que a criança... Aí eles simplesmente falaram assim, vamos embora. Acabou. Aí eles queriam mostrar um monte de outras coisas na cidade. Eu falei, não, estou voltando para minha aldeia. Lá ninguém morre de fome. Certo? Talvez seja um problema da sociedade, né? Estava em fome porque não tem dinheiro para comprar. Muita coisa para mudar. Muita coisa. Sejamos instrumentos. Acabou esse. Não, tem mais um restinho aqui. Posso ler? Bem rápido. Tá. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, defende exclusivamente de sua vontade a escolha da existência corporal, ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Sempre entendido a vontade de Deus. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando esse, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser de mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. Encarnações compulsórias. São as encarnações compulsórias. Tipo assim, negócio não deu, se vira e vai lá de novo, agora vê se resolve isso. Você vai sofrer tudo aquilo que você fez o outro sofrer e que você não quis lidar. Gente, nós vamos ter que encerrar. Me perdoem. A gente até pode continuar na semana que vem, certo? Mas tem que encerrar. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade do estudo, desses momentos de aprendizado, essa conversa que refletimos sobre a nossa vida. Agradecemos a Deus por esta doutrina maravilhosa que nos faz essas reflexões para a nossa mudança. Abrimos o nosso coração, a nossa mente, para receber da equipe espiritual um passe renovador de energias,
trazendo-nos bem-estar, que nós possamos levar aos nossos entes queridos tudo aquilo que aqui recebemos de bom, que ao longo da semana estejamos sempre abertos para a ação desses bons espíritos junto de nós, que nós possamos corresponder a este amparo divino. Deixamos, Senhor Jesus, a nossa prece de encerramento, dedicada em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Eu passei no individual, convite do você ainda está no quarto, né? Então, é convite de tem que comprar antes, comprar depois. Estão vendendo antecipado. Você está vendendo? Eu não peguei o Não toque, peguei? eu dei que Então, se você pudesse pegar, eu acho que várias pessoas não votaram. Como chama o livro e de quem é que fala sobre aquele espírito que fez parte da comunicação e reencarnou? O fêmea, o espírito é o fêmea. Tá. Qual é o Aqui, quem que está aqui? Eu acho legal, mas eles têm um curso. Acho que o Renato já marcou, não marcou? Você marcou? Ele já marcou. Aqui é parar? É o Fábio. O Fábio. Ah, não, aqui é parar. Para a gravação, clica aí. Aqui? Isso.